Boa noite, ouvinte do Gato da Madrugada. Espero que você esteja bem. E caso não esteja, que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma. Hoje eu trago para vocês a continuação da parte 1 do capítulo 1 do livro de Bram Stoker, Drácula. 4 de maio. Descobri que o estalajadeiro havia recebido uma carta do conde, instruindo-o a reservar o melhor lugar para mim na diligência. Porém, quando eu quis saber de detalhes, ele pareceu hesitante e fingiu não entender meu alemão. Isso não poderia ser verdade, porque até aquele momento ele o havia compreendido perfeitamente, ou pelo menos respondido minhas perguntas como se compreendesse. O estalajadeiro e a esposa, a senhora que havia me recebido, olharam um para o outro de um jeito meio assustado. Ele resmungou que o dinheiro tinha sido enviado por carta e que isso era tudo o que ele sabia. Quando perguntei se conheciam o Conde Drácula e se poderiam me contar algo sobre o castelo, tanto ele quanto a esposa se benzeram, dizendo que não sabiam de nada, e simplesmente se recusaram a continuar conversando. A hora da partida estava tão próxima que não tive tempo de perguntar a mais ninguém. Tudo era muito misterioso e de modo nenhum reconfortante. Próximo da minha saída do hotel, a velha senhora subiu ao meu quarto e falou em um jeito histérico. O senhor tem que ir? Oh, jovem Hare, o senhor precisa ir? Ela estava em tal estado de agitação que pareceu ter perdido todo o contato com o alemão que dominava, e ao misturar a algum outro idioma que eu absolutamente não conheci, só consegui acompanhar o que ela dizia, fazendo-lhe muitas perguntas. Quando falei que precisava partir de uma vez, por estar envolvido em assuntos muito importantes, ela me perguntou de novo: o senhor sabe que dia é hoje? Respondi que era 4 de maio, mas ela balançou a cabeça e repetiu: sim, isso eu sei, mas o senhor sabe que dia é? Assim que falei que não estava entendendo, ela prosseguiu: é a véspera do dia de St. George. O senhor sabe que hoje, quando o relógio bater meia-noite, todas as coisas ruins vão dominar o mundo? O senhor sabe para onde está indo e para o que está indo? Sua angústia era tão evidente que tentei confortá-la, mas sem resultado. Por fim, ela se ajoelhou e implorou que eu não fosse, que ao menos esperasse 1 ou 2 dias antes de partir. Era tudo bem ridículo, mas me senti desconfortável. Entretanto, havia trabalho a ser feito, e eu não podia permitir que nada interferisse. De maneira que tentei pô-la de pé e afirmei, com a maior gravidade, que lhe agradecia muito, mas que meu dever era soberano e que eu precisava ir embora. Ela então se levantou, enxugou os olhos e me ofereceu um crucifixo que tirou do próprio pescoço. Eu não soube o que fazer, pois, sendo anglicano, fui ensinado a considerar essas coisas como um tipo de idolatria. Porém, ao mesmo tempo, seria muito rude repelir uma senhora idosa tão bem intencionada e a tal estado de espírito. Ela percebeu a dúvida em meu rosto, suponho, pois pôs o terço no meu pescoço e disse: por amor à sua mãe, e saiu do quarto. Estou escrevendo isso no diário enquanto espero a diligência, que, é claro, está atrasada, e o crucifixo ainda está no meu pescoço. Se é o pavor da velha senhora, ou as muitas histórias de assombração deste lugar, ou o crucifixo em si, eu não sei dizer, mas não estou me sentindo nem um pouco confiante e tranquilo, como de costume. Se essas anotações chegarem à mina, antes de mim, que transmitam a minha despedida. Aí vem minha diligência. 5 de maio. O castelo. A coloração cinzenta da manhã passou, e o sol está alto no horizonte além, parecendo irregular, se por causa das árvores ou das colinas, não sei dizer, pois está tão longe que as coisas grandes e pequenas se misturam. Não estou com sono, e como não devo ser chamado até que acorde naturalmente, escrevo até o sono chegar. Há muitas coisas estranhas para anotar, e antes que alguém leia essas linhas e imagine que jantei bem demais antes de deixar bistrita, vou descrever a refeição exatamente. Jantei o que eles chamam de bife assaltante, pedaços de toucinho, cebola e carne temperados com pimenta vermelha, enfiados em espetinhos e tostados, no estilo simples do churrasco de gato de Londres. O vinho era o Golden Midjast, que provocava na língua uma agulhada estranha, mas não desagradável. Tomei apenas 2 taças e mais nada.
Quando entrei na diligência, o condutor ainda não tinha se sentado, e eu ouvi conversando com a estalajadeira. Eles estavam evidentemente falando sobre mim, pois toda hora olhavam em minha direção, e algumas das pessoas sentadas no banco do lado de fora da porta, que eles chamavam por um nome que significava portador de palavras, se aproximaram para ouvir e depois olharam para mim, a maioria com pena. Conseguiram ouvir muitas palavras que se repetiam com a frequência, palavras esquisitas, pois havia muitas nacionalidades na multidão. Então, discretamente, peguei meu dicionário multilíngua e consultei-o. Devo dizer que não foi nada animador, pois entre elas estavam Ordog, Satã, Pokol, Inferno, Stregoica, Bruxa, Vrolok, Vlivoski. As duas significando a mesma coisa, sendo uma eslovaca e a outra sérvia, para algo que é o lobisomem ou vampiro. Nota: perguntar ao conde sobre essas superstições. Quando partimos, a multidão na porta da estalagem já tinha aumentado significativamente. Todos fizeram o sinal da cruz e apontaram 2 dedos em minha direção. Com dificuldade, consegui que um companheiro de viagem me contatasse o que significava o gesto. Primeiro, ele não quis responder, mas depois, quando soube que eu era inglês, explicou que se tratava de um encanto ou proteção contra o mal-olhado. Isso não foi nada agradável para mim, pois eu estava partindo rumo a um lugar desconhecido para encontrar um homem desconhecido, mas todos pareciam tão gentis, tão penalizados e solidários, que não pude deixar de me comover. Jamais vou esquecer a última visão que tive do pátio, da estalagem e de sua multidão de figuras pitorescas, todas se benzendo, paradas sobre a arca ampla, tendo ao fundo a folhagem abundante dos oleandros e laranjeiras, plantados em barris verdes agrupados no centro do pátio. Então nosso condutor, cujas ceroulas de linho branco cobriam toda a parte frontal da boleia, Gotza é como eles chamam, estalou o grande chicote sobre os 4 pequenos cavalos, que saíram em disparada, dando início à nossa jornada. Diante da beleza da paisagem por onde seguimos, logo esqueci dos meus temores. Embora, caso eu soubesse a língua, ou melhor, as línguas que meus companheiros de viagem falavam, talvez não tivesse sido capaz de me livrar deles com tanta facilidade. À nossa frente estendia-se uma terra escarpada e verdejante, repleta de flores e bosques, com colinas íngremes, aqui e ali, coroadas por grupos de árvores ou por casas com face cega de empena virada para a estrada. Havia por todo lado uma quantidade desconcertante de frutas crescendo, maçãs, ameixas, peras, cerejas. Enquanto passávamos, consegui ver a grama verde sob as árvores brilhando pelas pétalas caídas. Entre as colinas verdes que aqui chamamos de Mittelland, corria a estrada, que se perdia por entre as curvas gramadas e fechava o viajante entre 2 alas irregulares de pinheiro, que aqui e ali desciam as colinas como línguas de fogo. O caminho era muito acidentado, mas mesmo assim íamos a grande velocidade, como se tomados por uma pressa febril. Na ocasião não entendi o motivo de tanta precipitação, mas o condutor estava claramente determinado a chegar à passagem Borgo sem perder tempo. Disseram-me que no verão essas estradas eram excelentes, mas ainda não haviam sido consertadas desde as últimas neves do inverno. Neste aspecto, ela é diferente da administração geral das estradas dos Cárpatos, pois é uma tradição que não sejam mantidas em boas condições, já que os antigos senhores de terras eslavos, os hospadares, não as consertavam para evitar que os turcos pensassem que eles estavam se preparando para trazer ao território tropas estrangeiras, assim precipitando uma guerra que de fato estava sempre prestes a eclodir. Além das amplas colinas verdejantes de Midland, as encostas imponentes das florestas se elevavam até os gumes íngremes dos próprios Cárpatos. Assomavam-se à nossa direita e à nossa esquerda, banhados pelo sol da tarde, que realçava as cores gloriosas dessas belas cordilheiras. Azul profundo e roxo nas sombras dos picos, verde e marrom onde a grama e a pedra se fundiam, e uma vista infinita de rochas irregulares e penhascos pontiagudos, até que eles mesmos se perdiam na distância, onde os picos nevados se erguiam,
grandiosamente. Aqui e ali surgiam grandes fendas nas montanhas, através das quais, conforme o sol se punha, víamos de quando em quando o brilho branco de uma queda d'água. Um dos meus companheiros tocou meu braço, quando contornamos a base de uma colina e o pico nevado de uma montanha se revelou, parecendo, conforme serpenteávamos pela estrada, estar bem distante de nós. Olhe, Stanzak, o assento de Deus, e ele se benzeu com reverência. Seguíamos em nossa viagem interminável, enquanto o sol baixava cada vez mais e mais, atrás de nós e as sombras da noite nos rodeavam. Isso ficava mais evidente pelo fato de que os cumes nevados das montanhas ainda retinham o poente e pareciam encandecer em um delicado tom de rosa frio. Aqui e ali cruzávamos com trechos e eslovacos, todos em trajes pitorescos, mas percebi que o bócio era comum, infelizmente. Ao longo da estrada havia muitas cruzes, e enquanto passávamos, meus companheiros se benziam. Aqui e ali havia um camponês ou uma senhora ajoelhados diante de um santuário, e não se viravam com nossa aproximação, parecendo tão mergulhados na devoção que não tinham olhos nem ouvidos para o mundo externo. Havia muitas coisas novas para mim, por exemplo, fardos de feno nas árvores, e aqui e ali lindos grupos de bétulas, com os seus troncos brancos brilhando como prata por entre o verde delicado das folhas. De vez em quando cruzávamos com uma carroça comum de camponês, com suas longas articulações serpenteantes, calculada para se ajustar às irregularidades da estrada. Em uma dessas era certo encontrar um grupo de camponeses, voltando para casa. Os tecos em peles brancas de ovelha e os eslovacos em peles coloridas, carregando suas lanças típicas de hastes longas com um machado na ponta. Ao entardecer, começou a esfriar bastante, e o lusco-fusco crescente pareceu fundir-se em uma única névoa escura à sombra dos carvalhos, dos pinheiros e das faias. Embora nos vales, abaixo nos contrafortes das colinas, os abetos escuros se destacassem aqui e ali contra a neve tardia do fundo, enquanto subíamos através da passagem. Algumas vezes, quando a estrada cortava um bosque de pinheiros, que na escuridão parecia se fechar sobre nós, grandes massas cinzentas que, vez ou outra, se espalhavam por entre as árvores, produziam um efeito peculiar, estranho e solene, que trazia de volta pensamentos e fantasias sombrias, nascidas mais cedo naquela tarde. Quando o sol poente transformou-se em um curioso alívio, as nuvens fantasmagóricas nos Cárpatos parecem vaguear incessantemente pelos vales. Outras vezes as colinas eram tão íngremes que, a despeito da pressa de nosso condutor, os cavalos só conseguiam avançar muito lentamente. Eu quis descer da diligência e conduzi-los, como fazemos em casa, mas o cocheiro não me deu ouvidos. Não, não, ele disse. O senhor não pode andar aqui. Os cães são muito ferozes. E depois acrescentou com a evidente intenção de ser jocoso, pois olhou os demais em busca de sorrisos de apoio. E hoje o senhor há de ter o suficiente, neste quesito, antes de dormir. A única parada que ele fez foi para acender as lamparinas, quando ficou escuro. Uma agitação apareceu se abater sobre os passageiros, e eles conversavam sem parar com o condutor, um após o outro, como se o instando a ir mais depressa. Ele copiava os cavalos sem misericórdia, com um longo chicote, e os gritos selvagens de estímulo incitaram os animais a esforços dobrados. Então, através da escuridão, consegui vislumbrar uma espécie de luz cinzenta à nossa frente, como se houvesse uma fenda nas colinas. A agitação entre os passageiros aumentou. O cocheiro enlouquecido pulava no assento de couro apoiado em molas e balançava como um barco em um mar tempestuoso. Precisei me segurar. A estrada ficou ainda mais inclinada, e nós parecíamos voar. Então pareceu que as montanhas de ambos os lados se fecharam sobre nós, e nos observava com desagrado. Entrávamos na passagem de Borgo. Um após o outro, vários passageiros me ofereceram presentes, que empurravam em minha direção, como uma gravidade que não aceitava recusas. Eram, sem dúvida, bem variados e estranhos, mas cada um foi entregue de boa fé, acompanhado de uma palavra gentil, de uma bênção
e daquela estranha mistura de movimentos temerosos que eu tinha visto antes, do lado de fora do hotel em Bistrina. O sinal da cruz e o gesto contra o mal olhado. Então, enquanto prosseguíamos a toda velocidade, o cocheiro se curvou para a frente, e de ambos os lados os passageiros agarraram-se às bordas da diligência, espreitaram a escuridão com grande ansiedade. Era evidente que alguma coisa muito excitante estava acontecendo, ou era esperada para qualquer momento. Porém, embora eu tenha questionado a cada passageiro, nenhum me deu a menor explicação. Esse estado de nervosismo continuou por um breve período, e por fim, vimos diante de nós a passagem se abrindo do lado oriental. No alto, nuvens escuras rolavam, e o ar estava pesado, opressor, ameaçando trovões. Parecia que a cordilheira havia separado duas atmosferas, e que estávamos na trovejante. Eu estava agora procurando a carruagem que deveria me levar ao conde. A cada momento, esperava distinguir a luz do candeeiro, na escuridão, mas tudo continuava escuro. A única iluminação vinha dos raios trêmulos da nossa própria lamparina, sobre a qual a poeira de nossos cavalos, severamente conduzidos, se erguia em uma nuvem branca. Agora era possível enxergar a estrada arenosa e branca que se estendia adiante, mas sem nenhum sinal de algum veículo. Os passageiros se reconstaram com um suspiro de gratidão, que parecia zombar do meu desapontamento. Eu já estava pensando sobre o que seria melhor fazer quando o condutor, olhando para o relógio, disse aos demais algo que mal ouvi, de tão baixo que ele falou. Pensei ter sido 1 hora antes do prazo. Então, voltando-se para mim, ele avisou em um alemão ainda pior do que o meu. Não tem carruagem. O Herr não é esperado. Acho melhor seguir agora para Bukovina e voltar amanhã, ou no dia seguinte. É melhor que seja no dia seguinte. Enquanto ele falava, os cavalos começaram a relinchar, bufar e escoicer de um modo selvagem, e foi necessário segurá-los. Então, em meio a um coro de gritos dos camponeses e uma benzedura generalizada, uma carruagem de 4 cavalos surgiu de trás, ultrapassou nossa diligência e emparelhou com o cocheiro. Quando o facho de luz da nossa lamparina recaiu sobre os animais, pude ver que eram cavalos esplêndidos, pretos como carvão. Eram conduzidos por um homem alto, com uma longa barba castanha e um grande chapéu preto que escondia seu rosto. Assim que ele se virou para nós, eu só consegui ver a cintilação de 2 olhos muito brilhantes, que pareciam vermelhos naquela luz. Ele disse ao nosso condutor: "Você está adiantado hoje, meu amigo." Em resposta, ele balbuciou: "O Herr inglês estava com pressa." Ao que o estranho replicou: "E é por isso, suponho, que você queria que ele seguisse até Bukovina. Você não consegue me enganar, meu amigo. Eu sei demais, e meus cavalos são ágeis." O homem sorria ao mesmo tempo em que as palavras saíam, e a luz do lampião caiu sobre uma boca severa, com os lábios muito vermelhos e dentes de aparência afiada, como se feitos de marfim. Um dos meus companheiros cochichou para o outro uma fala do poema Leonora, de Godfrey Burg, Den die Toten henken schnell, pois os mortos viajam rápido. O estranho condutor evidentemente ouviu, pois olhou com um sorriso reluzente. O passageiro desviou o rosto, ao mesmo tempo posicionando os 2 dedos e se benzendo. "Entregue-me as bagagens do Herr", ele pediu, e minhas malas foram postas na carruagem com entusiasmo transbordante. Desembarquei da diligência meio de lado, pois a carruagem estava emparelhada, bem perto. O condutor me ajudou a desembarcar, apertando meu braço com garras de aço. A força dele era prodigiosa. Sem uma palavra, ele agitou as rédeas e os cavalos viraram, e nós mergulhamos na escuridão da passagem. Quando eu olhei para trás, vi a luz da lamparina, a poeira dos cavalos da diligência e projetadas nela, a sombra dos meus companheiros fazendo o sinal da cruz. O condutor então estalou os chicotes e gritou para os cavalos, que saíram em disparada rumo a Bukovina. Quando eles mergulharam na escuridão, senti um estranho calafrio e me veio uma sensação de solidão. Mas uma manta foi atirada sobre meus ombros e um cobertor em meus joelhos, e o cocheiro disse, em um alemão excelente: "A noite está fria, mein Herr, e meu mestre, o conde, me incumbiu de tomar conta do senhor. Há um frasco de Slivosti, a licor de ameixa, de nosso país, sob o assento, caso o senhor deseje."
Não me servi, mas foi reconfortante saber que a bebida estava lá, caso eu quisesse. Senti-me um pouco estranho e um pouco temeroso. Creio que se houvesse alternativa, eu a teria aproveitado, em lugar de prosseguir naquela desconhecida jornada noturna. A carruagem foi em frente em um ritmo árduo, então fizemos uma curva completa e seguimos por outra estrada reta. A mim parecia que percorríamos repetidas vezes o mesmo trecho, de novo, então marquei mentalmente um local determinado, saliente, e descobri que era isso mesmo. Gostaria de ter perguntado ao condutor o que significava tudo aquilo, mas tive medo de fazer isso, pois pensei que na minha posição nenhum protesto traria qualquer resultado, caso houvesse alguma intenção de nos atrasar. Pouco depois, porém, como eu permanecia curioso para saber quanto tempo tinha passado, risquei um fósforo e à luz dele olhei para o meu relógio. Faltavam poucos minutos para meia-noite. Isso me deu uma espécie de choque, pois suponho que a superstição geral que cerca este horário havia aumentado pelas minhas recentes experiências. Aguardei, apreensivo com o suspense. Um cachorro começou a uivar em alguma casa mais para baixo na estrada, um uivo comprido, agoniado, como se de medo. O som foi acompanhado por outro cachorro, depois outro e mais um, até que, nascido do vento que agora soprava suavemente pela passagem, um uivo selvagem começou, parecendo vir do país inteiro, de tão longe quanto a imaginação alcançasse pela escuridão noturna. Ao primeiro uivo, os cavalos começaram a puxar e refugar, mas o cocheiro falou com eles mansamente, e os animais se aquietaram. Porém tremeram, e suaram como se depois de uma corrida, tomados de um medo súbito. Então, de uma grande distância, das montanhas, dos dois lados, veio um uivo, mais alto e mais agudo, de lobos, que afetou tanto os cavalos quanto a mim, do mesmo modo, pois eu estava pronto para pular da carruagem e sair correndo, enquanto eles recuaram de novo e empinaram, enlouquecidos, de uma forma que o condutor precisou usar toda sua imensa força para impedir que fugissem. Em poucos minutos, porém, meus ouvidos se acostumaram ao som, e os cavalos se acalmaram, o suficiente para que o homem conseguisse descer e postar-se à frente deles. Deu-lhes tapinhas e carinhos, e murmurou algo em suas orelhas, como ouviu dizer que fazem os domadores de garanhões. E o efeito foi extraordinário, pois com isso tornaram a ficar dóceis e tratáveis, embora ainda tremessem. O homem retornou ao assento e sacudiu as rédeas e partiu a grande velocidade. Desta vez, depois de nos conduzir ao extremo oposto da passagem, ele de súbito virou para uma estradinha estreita, que corria em ângulo fechado para a direita. Logo, nos vimos rodeados de árvores, que em certos lugares formavam arcos acima da estrada, como se atravessássemos um túnel, e mais uma vez grandes rochas com aparência de carrancas nos aguardavam acintuosamente de ambos os lados. Obrigado por ouvir até o final. Curta e compartilhe para apoiar essa iniciativa.